Eu quero chamar a sua atenção e fazer um alerta para um drama que viveu e ainda vive uma família. Hoje em dia, recebe em nossos estúdios o Caio Migliatti e o Paulo Sérgio Alves Fagundes, o companheiro e o pai da jovem Bruna Pires, que morreu 9 dias antes da data prevista para o nascimento do primeiro filho. Grávida de 9 meses, ela procurou atendimento médico porque sentia fortes dores abdominais, mas não resistiu. O bebê também morreu. Antes de conversar com os familiares, vamos saber todos os detalhes dessa tragédia. Bruna Pires, de 28 anos, estava grávida de 9 meses. Era o primeiro filho dela com o noivo Caio César, após 2 anos juntos. No último sábado, o casal procurou atendimento na Santa Casa de São Roque, no interior de São Paulo, após Bruna reclamar de dores na barriga. No hospital, segundo a família, ela foi medicada e recebeu alta no mesmo dia. Horas depois, Bruna começou a passar mal em casa e foi levada inconsciente para o hospital, mas morreu em seguida. O laudo do IML mostrou que a jovem teve uma ruptura do aneurisma da aorta abdominal. A família registrou o boletim de ocorrência e a polícia vai investigar o caso. Em nota no site, a Santa Casa de São Roque diz que Bruna chegou com uma parada cardiorrespiratória e que realizou manobras de ressuscitação sem sucesso. Eles explicam que as dores abdominais não são sintomas específicos de um aneurisma, que normalmente é silencioso. A Santa Casa ressalta ainda que todo o caso terá uma apuração rigorosa. Você vai entender agora o que é um aneurisma na artéria aorta e por que, em quase 90% dos casos, esse problema é fatal. A artéria aorta é a maior do corpo humano e responsável por levar o sangue oxigenado pelos pulmões e o coração para todo o corpo. O aneurisma da aorta é uma dilatação que se forma nessa artéria. A pessoa pode nascer com o problema ou o aneurisma se formar com o passar do tempo, sendo mais comum durante a terceira idade. O aneurisma da aorta abdominal costuma crescer lentamente, sem sintomas, e também por isso é um dos mais perigosos. Isso porque, quando ele se rompe, a hemorragia se torna grave pelo alto fluxo de sangue na região. A pessoa pode morrer em minutos se não tiver atendimento médico urgente. Agora, pela pesquisa que a nossa produção fez, o caso de uma ruptura da aorta abdominal é mais comum em homens e não em mulheres. Com menos de 50 anos de idade, raríssimo, mas no pico de 75 a 80 anos de idade. Agora, por que isso aconteceu exatamente com uma mulher jovem, que teoricamente estava já prestes a ter o seu primeiro filho? E nós vamos tentar entender como tudo isso aconteceu com o Caio, o companheiro dela, e com o Paulo, que é o pai. Muito obrigado por estarem conosco aqui, aceitar o nosso convite nesse momento tão difícil. Agora, nós acompanhamos na reportagem que ela teve uma primeira internação. Por que isso aconteceu? O que ela estava sentindo e por que ela foi liberada? Ela me ligou se questionando de muitas dores na sexta-feira à noite, né? Eu levei ela até o pronto atendimento da Santa Casa, com dores abdominais muito fortes, vômito constante. Ela teve o primeiro atendimento, foi feita a medida de pressão, uma suposição de uma análise, né? Não foi feito nenhum diagnóstico, nenhum exame clínico para constatar o que poderia ser as dores, que ela se queixava bastante. Foi medicada com Buscopan de pirona e foi dado alta mesmo com dores, né? Por volta de 3h30 da manhã. Ela continuou o caminho até em casa com dores muito fortes, ainda em vômito, e só queria ir para casa, queria descansar, porque ela já não aguentava mais ficar ali esperando com tanta dor e nada sendo resolvido. Agora, a família está hoje aqui justamente para tentar entender por que uma grávida, já muito próximo de ter o primeiro filho, mesmo com todo esse quadro clínico, estando em um local apropriado, como uma Santa Casa, teve essa liberação com fortes dores, com vômito, como o Caio retratou aqui. Por que é que ela não ficou internada ou por que é que nenhum outro procedimento foi tomado emergencial? É isso, não é? Exatamente. E justamente até porque ela teve um quadro gravíssimo de óbito
Por que nenhuma providência foi tomada? Exatamente. É isso que vocês estão tentando entender. Exatamente. E por que é que nada foi feito? Exatamente, é o que eu estou buscando hoje, são respostas. Quantas semanas de gravidez ela estava? 39 mais 4. Então, teoricamente, ela poderia sofrer uma cesárea e ter o bebê ali naquele momento, não é isso? Sim, exato. E você acredita que esse seria, teoricamente, você não é médico, mas teoricamente seria o melhor procedimento, salva a vida do bebê, faz a cesárea e tenta algum procedimento para salvar a vida da mãe também, é isso? Não foi feita nenhuma tentativa de salvar a vida nem dela nem do meu neném. Bom, você que acompanha Hoje em Dia sabe que nós temos aqui um colaborador, que é o Dr. Antônio Spreusser, e agora pela manhã ele explicou como o aneurisma é detectado e o que é possível fazer nesses casos. Vamos acompanhar. Normalmente o diagnóstico do aneurisma de aorta abdominal, ele é feito pelo uso do ultrassom simples ou angiorressonância magnética, que deveria ser feito antes da gravidez. Normalmente no bem antes é que a gente faz o diagnóstico do aneurisma. Agora, durante a gravidez, o caso é mais complexo. Geralmente no pré-natal, o médico foca muito na cavidade do útero para ver o crescimento fetal. E ele não vê geralmente o fígado, o baço, os outros órgãos e mesmo a artéria aorta. Ele fica muito focado no crescimento uterino. E muitas vezes o que pode acontecer é essa paciente ter tido desenvolvido ou desenvolver o aneurisma de aorta durante a gravidez, não dá para fazer diagnóstico, e quando chega no 9º mês ou no 8º mês, a pressão intraabdominal, a pressão intravascular dentro do aneurisma está tão grande que ele rompe. E se ele rompe agudamente, como foi o caso, pouquíssima coisa dá para fazer. Ok. Ana Hickman tem uma pergunta. É com você, Ana. Caio, bom dia. Meus sentimentos para você, para a família toda, para o seu sogro que está aqui, pai da Bruna. Durante esse primeiro atendimento que ela teve na manhã que ela passou mal, em algum momento foi dito para vocês que se tratava de um caso sério? Afinal de contas, ela era gestante, estava na reta final, dias para dar à luz. Em algum momento isso foi dito para vocês? E eu não ouvi você dizer que durante esse atendimento clínico foi feito um ultrassom. Isso aconteceu? Não foi feito realmente nenhum ultrassom, nem cogitado nenhuma cesárea de urgência. Eu acredito que se ele tivesse tido um pouco mais de cuidado, de preocupação com a vida dela, do neném, e ido um pouco mais a fundo, ou tentado, né, achar uma solução, ou simplesmente deixar de observação, teria acontecido totalmente diferente. Então, poderia ter sido evitado. Não teve nenhum... não foi dado a importância certa no caso. Durante o pré-natal, ela apresentou algum tipo de alteração, de pressão? Nada? Foi uma gravidez saudável, a criança estava saudável, tinha 3,5 kg, estava pronto para nascer, estava esperando o tempo dele só. E ainda em cima do que a Ana perguntou, esse pré-natal foi acompanhado por um único obstetra, foi por vários... Um único obstetra, um único. E ele foi comunicado nesse pronto atendimento inicial? Não, ele entrou de férias, ainda está de férias, provavelmente fora do país, não consegui contato com ele ainda. Bom, eu quero saber do senhor que providências vocês pretendem tomar a partir de agora, se evidentemente num momento tão difícil, o que vocês querem a partir de agora, diante de tudo aquilo que vocês estão vivendo? Bom, a gente está procurando que seja esclarecido, a gente quer as respostas devidas, né? Eu quero saber o que aconteceu, eu quero poder pôr um ponto final em toda a situação, mas com as respostas. Eu quero saber o que levou o óbito de minha filha e do meu neto. Eu apenas quero apurar todos os fatos para que ela possa descansar em paz e nós também possamos descansar. E porque a gente tem que tomar uma atitude. Não é possível que cheguem para nós, para mim como pai e ele como esposo, e digam que a minha filha faleceu, meu neto faleceu e não dão uma explicação. É por isso que a gente está correndo atrás, é por isso que eu estou aqui. Eu não estou com ódio no coração e não estou com vingança, não quero mal a ninguém. Eu apenas quero a resposta, só isso que eu quero. E para que outras pessoas não passem o que eu, como pai, estou passando, e ele, como esposo. Porque a minha esposa, ela está devastada. Sem a dúvida. família inteira está. Agora,
Para a gente finalizar, parece que o hospital deu uma informação apenas da morte, sem diagnosticar a causa, não é isso? E só depois de muita luta, vocês é que foram atrás para pedir uma perícia, não é isso? Que teoricamente teria que ser paga, algo assim, e aí foi verificada a causa da morte, é isso mesmo? Exatamente. O hospital não declarou o óbito, não deu a causa-morte. A gente teve que ir atrás, ia ficar como desconhecido se não fosse feito a perícia. O hospital ia dar a causa da morte desconhecida. E vocês é que foram na polícia, é isso? A gente fomos na polícia, fizemos o boletim de ocorrência para conseguir fazer a necrópsia, para saber a causa da morte. E tudo isso acabou tendo obstáculos, porque ela faleceu por volta de meio-dia, meio-dia e meio, e o corpo foi liberado quase 7 horas da noite. Né? Então, era mais fácil, se a gente tivesse aceitado a causa da morte como desconhecida, teria liberado o corpo, para eles teria sido mais fácil. Mas a gente queria saber a causa da morte, porque, pelo menos para confortar, né? Tentar confortar um pouco e a gente tentar entender. Os nossos sentimentos a vocês. Obrigado. E que vocês consigam realmente esclarecer tudo isso. Até porque o Brasil já enfrenta inúmeros problemas com relação à saúde, com filas, com espera, com mortes, justamente porque não conseguem sequer o atendimento. E muitas vezes, quando a pessoa consegue um atendimento emergencial, como foi o caso, é liberado, volta para casa e muitas vezes esse caso é gravíssimo, como foi o caso dessa pessoa da Bruna, que perdeu a vida junto com o seu filho, o primeiro filho que eles estavam esperando. E isso não pode mais se repetir no país, no Brasil, que é tão grande, com as pessoas que pagam os seus impostos, com as pessoas que contribuem de maneira significativa e que exigem aquilo que está garantido na Constituição. Simples dessa forma. Não é possível que outras pessoas passem exatamente por aquilo que essa família está sofrendo e está passando nesse momento. A sindicância precisa ser feita, esse caso precisa ser apurado, nós não podemos mais ficar com essa história de que é apenas mais um caso, vira estatística e outros irão acontecer daqui para frente. Nós precisamos dar um basta com relação a isso, nós precisamos realmente de investigação e, se for o caso, punição para as pessoas que foram omissas e que muitas vezes tem negligência em atendimento médico. Não estou dizendo que é exatamente este o caso, mas em muitos casos isso realmente acontece, infelizmente, no nosso país.